Minha filha se automutila, sabe, Caio? Fez tratamento com psicólogo, que chegou até a dar alta ela. Mas eu vi algumas cicatrizes novas há um mês. Qual idade? Tem idade? Não fala. Era bom dizer quando começou, Dados, né? com que idade está. Porque em criança é fundamental saber com que idade isso foi deflagrado e com que idade ela está agora. Então, se a senhora puder atualizar essa informação correndinho, enquanto o Braulio lê, eu agradeço. E aí? Tá bom. Então, vamos aguardar, né? Ela só dizia isso mesmo? Não, aí ela prossegue, mas ela não dá esses detalhes que você pede. Ela fala, mas leia, porque preciso de ajuda para ajudar, até para ela identificar que é ela, né? Que a gente não fala o nome. Preciso de ajuda para ajudá-la. Não sei como ajudá-la. Eu oro para que Deus alivie desse sentimento. Só de ver a matéria eu já estou abalada. Aquela história, né? Que então, por favor, diga a idade na qual isso começou a se manifestar, o que está acontecendo hoje, com que idade ela está e o que a senhora já fez, se a senhora fez alguma coisa para ajudar. Por favor, rápido, tá? Pode contactar a gente. E se a senhora quiser uma ajuda mais contínua depois, fazendo contatos, a senhora pode contactar aqui a Capelania do Caminho. E bota o e-mail aí do pessoal, Ana da Araújo, atendimento. Pode fazer esse contato porque eles vão indicar para a senhora alguém perto da sua casa, alguém que possa ajudar a sua filha. Mais do que tratamentos tecnicistas, essa coisa precisa mesmo, sabe do que é? É de uma companhia isenta, amorosa, carinhosa, que dê liberdade a quem fala, a quem sofre, a quem se automutila, de dizendo tudo que estiver no coração. Mais do que qualquer realidade hipertécnica, se precisa mesmo é de alguém em quem se possa confiar. Porque um dos problemas de uma adolescente se ferindo é uma dor ou uma insatisfação inconfessáveis ou indetectáveis acerca da qual não se tem ninguém com quem falar. Inclusive acerca da indetectabilidade ou indiscernibilidade, porque quem quer conversar com alguém apenas dizendo é uma agonia que eu não sei de onde vem, aí a maioria vai ficando calada, engolindo a agonia. E a agonia vai ficando tão horrível que uma menina de 12, 13 anos de idade, sentindo uma dor que não se explica, prefere explicá-la com uma furada no braço. Pelo menos como você viu aí, basicamente as meninas dizendo, transfere-se a noção da dor para um ponto objetivo de contemplação sangrante, ao invés de se ter a dor angustiosa e difusa, não identificável na alma. Portanto, mais do que tudo, ela precisa mesmo de companhia madura, lúcida, não reprovadora de qualquer que seja o sentimento dela. Porque uma pessoa como ela tem que poder falar, ainda que quem fale seja o diabo falando de dentro. Sim. Como é teu nome? É Legião. Mas tem que falar. Não pode ficar calado, não pode engolir. Se engolir, vai se cortar. Se engolir, vai se cortar. Vai para o sepulcro e vai se ferir. Tem que falar, ainda que seja o absurdo. No dizer, no confessar, no expressar até o imponderável, como gemido inexprimível do coração, iniciam-se os vazamentos que as pessoas não sabem fazer pela confissão, até mesmo pela confissão do que eu confesso sem saber o que seja. Mas que Paulo diz que em assim fazendo, eu vou terapeuticamente vazando as energias acumuladas e vou passando a aproveitar a paz de Deus que excede a todo entendimento. Eu lanço as ansiedades sobre ele pela súplica, pela confissão, como a maioria não sabe, e um adolescente não sabe, ao invés de orar, ele se lanceta. Ao invés de confessar, de se derramar,
de se deitar, de quebrar o alabastro, ele se fere. É assim que na adolescência acontece na vida adulta, a maioria não tem discernimento. E sentindo uma dor difusa dessa, se machuca de outros modos. Às vezes nem só objetivos, mas de modo subjetivo, relacional, comportamental e das formas todas que a gente já falou. Então imagina uma adolescente. Ela diz alguma 16 coisa? anos. 16 hoje? Ou Só, quando começou? minha filha tem 16 tem, anos. mas não disse quando Mais começou. em detalhe. Era legal ter Se sabido. ela manda mais aí. Se começou com 12, com 13, com 8. Tem quanto tempo, né? Eu já atendi crianças que estavam fazendo isso com 7 anos de idade, 8 anos de idade. O mais normal é você ver aí em torno de 12, 13, 14, quando se tratam de crianças. Agora, isso vicia, né? Que ela também seja a parte curadora para a filha, né? Claro. Que ela esteja apta a ouvir, seja o que for. Porque às vezes o polo pode ser também ela, né? A própria família. E de repente essa menina está guardando algo que ela possa se surpreender se ela souber. Porque às vezes os pais não sabem o que está se passando no coração dos filhos. A gente imagina. Quase nunca A gente imagina. E de repente o menino desenvolve uma coisa que a gente fala, mas rapaz, como é que ele. Essa percepção que ele tem de mim é distorcida, mas ele tem. Ele tem. Aí o que a gente pode fazer? Tratar isso. Mostrar para ele que aquilo que ele percebeu não é aquilo realmente, não condiz com a verdade. Ou se condizer, falar, mudar isso, essa perspectiva. Geralmente a automutilação adolescente, ela carrega sempre, quase sempre, presentes ali, raiva de alguém, de algo, de coisas, de relações, frustrações profundas e segredos, ou que a pessoa sabe de outros e são inconfessáveis, ou os dela inconfessáveis. E ainda, a identidade pessoal, sexual, afetiva. Tem muitas outras coisas presentes como deflagradores desse processo, mas esses 4 ou 5 estão presentes em boa parte das automutilações adolescentes que a gente observa. Então, saber já disso já dá a ela, como mãe, a chance de se enxergar também e de considerar outras coisas. Pergunta número 1, tipo, se a minha filha se automutila porque aqui dentro de casa não existe o menor ambiente de liberdade para ela dizer quem ela é, em relação à afetividade dela, à sexualidade dela, tudo isso, eu preciso dar um jeito de curar essa situação em casa e de deixá-la certa de que entre nós ela está segura e amparada. Do contrário, ela vai se mutilar, é uma maneira de chamar atenção, de gritar ou de magoá-los profundamente. Isso. Porque é um suicídio sem completion, sem completação. E que deixa o pai e a mãe vendo a infelicidade que é existir sob as asas deles. É verdade. Então é uma mensagem profunda também para a família como um todo, quando esse fenômeno está acontecendo, para as psicodinâmicas familiares serem compreendidas e entendidas, as disfuncionalidades serem tratadas, as mentiras serem curadas e as liberdades serem readquiridas. Imagina uma menina hoje, uma menina que é criada no meio cristão, às vezes a mãe é gente boa, o pai tem, né, uma conduta legal, orientações legais, mas que essa menina, no meio que ela vive, na escola, com as amiguinhas, as meninas aos 12, 13 anos estão barbarizando. E ela está tentando se preservar, tentando, por boa educação, por princípios legais e verdadeiros na vida dela, que ela vê nos pais, mas ela não consegue lidar com o meio externo, né? E esse meio externo faz uma pressão muito grande nela. Olha. E as meninas começam, mas você é a única que não faz, mas por que? Ela não se... Uma menina de 12, 13, 14, 15, isso aí vai, como você falou, uma coisa progressiva, e chega aos 16 anos, de repente essa menina é diferente de todas no meio que ela convive. E ela não consegue lidar com isso. Então ela vai, e é como uma daquelas que falou, é uma válvula de escape. Ela se mutila para vazar algo que está dentro dela, que está evolucionando, ou que está reprimido demais. Eu conheci uma pessoa que se mutilou dos 13 anos de idade até ter a primeira relação sexual.
Porque com 13 anos ela começou a ter uma vontade sexual muito forte dentro dela, e a família completamente legalista e, claro, uma criança de 13 anos de idade, pai nenhum, mãe nenhum, em lugar nenhum da terra onde você tem um mínimo de sanidade mental, você vai estimular a sua filha a soltar a franga com 13 anos. Em idade nenhuma você estimula, você ensina ela a se preservar e se dar com lucidez, com bom senso, não de maneira desvairada jamais. Então, ela tinha aquela pulsão toda a partir dos 13. A família ultra religiosa, ela já sabia qual o significado daquilo. Não era nem se ela fizesse algo, bastava ela dizer que sentia aquilo para alguém em casa, que o pau ia cantar. O diabo ia ter que sair na vara, meu amigo, no cacete. Então, olha, a menina ficou ali, e quanto mais ela se feria, mais tesão ela sentia. Quanto mais tesão ela sentia, mais ela se feria. O ferir-se se tornou o masturbar-se dela. Olha isso. Depois ela já estava ferindo o clitóris. Sim. Ferindo o clitóris todo ferido. Sim. Ela foi parar com isso quando ela se apaixonou, amou e se deu. E gozou a primeira vez. Olha. Aí nunca mais a mulher se mutilou. Até então, ninguém tinha conseguido ajudá-la. Eu ouvi a história dela à distância. Eu vi quando ela era jovenzinha, numa cidade, não vou dizer qual cidade do Brasil que ela morava, é claro, no Nordeste, mas ela me contou a primeira vez. Eu falei um monte de coisas e disse para ela que eu tinha certeza que era aquilo, que ela parasse, relaxasse, não precisava fazer nada a respeito do assunto sexualmente falando, mas não guardasse aquela agonia, que aquela agonia não vinha de Deus, era uma persuasão da doença familiar dela. Relaxa, filho. Vi uma outra vez, ela já tinha 18 anos, disse que tinha melhorado, identificado que era aquilo mesmo, mas recaía outra vez. Aí me disse, quando ela me contou a história do clitóris machucado. Aí depois, já com 20 e tantos anos, eu encontrei com ela uma outra vez e ela disse, olha, o senhor tinha razão o tempo todo, porque foi eu amar, me abrir, casar, me relacionar sexualmente, amorosamente com o homem que eu amo, e acabou toda a pulsão automutilante dentro de mim. Esse é um caso longo, porém de diagnóstico simples, né? Que não foi implementado muito antes porque ela não teve ajuda contínua. Aí, 3 papos comigo em 12 anos e a família botando pressão e pastor e todo mundo em cima, não dava o alívio para ela ter a calma de mente para se reorganizar interiormente e prosseguir saudável. Né? Mas e aí? Ela continuou, ela falava, se cortava no pulso até que eu descobri. Agora o local é na coxa, bem perto da virilha. Ela não melhor, conversa. Esconde melhor, fica aqui embaixinho, fica só ferindo. Ela fala tipo engolindo o final das sílabas. Mutilação. Eu quero muito ajudá-la, sabe? Mutilação verbal. Ela deve ter vários sintomas mutilantes, não é só esse de cortar palavras. Porque olha só, é interessante que mutilar é uma coisa que vem de corte mesmo do som, né? Vem um corte, você mutila quando corta. Mas você também faz o mute de som quando você corta o som, não é? É uma mutilação. É um mutilar. É um mutilar. Então, está absolutamente coerente o mute dela. O mute dela. Ela mute na carne e faz mute verbal, cortando as últimas sílabas das palavras. Por que as últimas? Porque as primeiras são as que fazem algo ser compreendido. As últimas já é o que você entendeu, mas tem que completar por conta própria para ela. Ao fazer corte das últimas sílabas das palavras, o inconsciente dela está falando, também dizendo que nas relações de diálogo que ela tem, ela gostaria muito de encontrar completação. Ela dá a dica o tempo todo para que os outros completem para ela. Completem para ela. Completem para ela, completem para ela. Parece uma bobagem, né? Mas, meu Deus, a psicodinâmica de um negócio desse
você veja que pode se sintomatizar cortando as últimas sílabas de palavras, mas numa pessoa que corta o pulso, corta a coxa, corta outras coisas mais. E assim, diagnostique a quantidade de cortes que ela faz, de mutilações que ela faz em outras áreas. Não fique só impressionada com os cortes físicos. Olhe o corte oral, verbal, você já viu, mas veja outros cortes. O que mais ela mutila? Esse é um caso que precisa urgentemente de ajuda psicológica boa e séria, contínua. Porque o complexismo da mutilação dela chega nesse nível que a mãe já detectou, do corte das últimas sílabas de palavras, o que eu acho extremamente interessante quanto a ajudar você a compreender a arquitetura dessa agonia interior que leva, no caso, a filha dela a esses atos de mutilação. Então você, querida, peça ajuda no mesmo lugar que eu recomendei há pouco. Se eles não forem as pessoas habilitadas ou não tiverem ninguém próximo a você para ajudar, eles certamente encontrarão alguém para trazer essa ajuda a você. Por favor, tá bom? Caio, desculpa. só para finalizar, é até bom para você. Descobri em fevereiro de 2013, ela tinha 15 anos. Foi tratada como psicóloga e a psicóloga deu alta. E em dezembro agora, eu vi cicatrizes novas. Ela vai completar 17 anos em abril agora desse ano. Então, a alta que a psicóloga deu em relação ao fato de que ela conseguiu fazer uma abstinência de corte, mas isso não tem que ser avaliado pela abstinência de corte físico. Sim. Tem que ser avaliado pela resolução das causas interiores. Porque o problema dela não é frequentar uma psicóloga que a convença durante um ano que isso não é legal. Ela tem que encontrar alguém que mostre para ela, faça uma viagem com ela, da mãe para dentro dela, do pai para dentro dela, dos irmãos para dentro dela, do conjunto sintomático da vida dela para dentro dela, para entender as causas. Se essas viagens não forem feitas, ela terá apenas altas de sintoma. Ela precisa ter alta da causa. Aí acaba tudo. Claro. E aí que tem que ser tratado. E a maioria dos casos que apareceram no documentário, as meninas referem a não aceitação, não se sentir adequada, não se sentir aceita no meio familiar, no meio social. E essa coisa fere muito. Demais. E causa uma distorção, né, da imagem, da própria imagem da pessoa. E assim, a mãe, a mãe não, mas os pais, né? Eu creio que eles são o agente curador desse processo, ao passo de que, uma vez identificado, eles acolham, seja o que for, que essa menina revele para eles, que eles sejam um acolhedor, que eles sejam aquela pessoa que literalmente ponham no colo, literalmente seja um ninho. Não, porque muitas vezes a gente quer transferir para o psicólogo, é bom ter ajuda profissional. Mas a gente não tem noção do poder de que o pai e uma mãe têm o poder de cura dentro de uma casa. O poder da palavra, o poder do toque, o poder da aceitação, o poder de realmente entender aquele ser como um ser, apesar de ter saído de mim, mas um ser diferente, que tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, que eu preciso aceitá-la como ela é. A incondicionabilidade do amor paterno-materno, não tem nada a ver com promiscuidade do amor paterno-materno, mas a incondicionabilidade é a graça suprema de Deus como aplicativo de cura para qualquer que seja a relação humana. Pai e mãe não só foram postos para serem geradores, procriadores, mas para serem também curadores contínuos da vida da gente, como pai e mãe. Tem também o poder de serem os maiores deformadores da vida. O oposto é verdadeiro. Então, é até mais desgraçadamente verdadeiro nesse mundo caído. Infelizmente, Nesse mundo caído, o meu erro como pai tem um poder 1000 vezes mais devastador do que todos os meus acertos juntos todo dia. Verdade. Basta você chegar e fazer uma calamidade grande para que aquilo ali apague toda a construção na cabeça deles. Para sempre ou por muito tempo. Verdade.
Porque neste mundo caído, o que a alma caída privilegia é o equívoco, é o erro, é o pecado, é a dor, é o trauma, é a auto-vitimização pelo que ele fez. Por outro lado, quando pai e mãe são esses agentes terapêuticos contínuos, ordinários, não precisam ser extraordinários. Nada é mais saudável do que a ordinariedade. Nada é mais fantástico do que o comum. Nada é mais maravilhoso do que o de todo dia. Então, quando pai e mãe são consistentemente saudáveis, amorosos, contínuos, abertos, acolhedores todo dia, eles oferecem uma plataforma de possibilidade de saúde para os filhos extraordinária. Por outro lado, vigiem também. Porque os nossos equívocos como pai e mãe, quando são, não estou falando de tolices, erros, eu estou falando de pecados de pai e de mãe. Pecados. Pai e mãe erram todo dia. Estou falando de delito de pai e de mãe. Ou de agravo cometido por pai e mãe, tem o poder de destruir tudo. Agora, felizmente, existe perdão, graça, recomeço, reconstrução, atitudes humildes que podem colocar a gente no caminho de reconquista do direito de ser ouvido e da confiança a ser readquirida para que a gente estabeleça de novo as bases da nossa ajuda e elas sejam efetivas. Então essas duas dimensões estão sempre presentes. A consistência contínua faz um bem extraordinário. A desgraça, ainda que praticada equivocadamente, porém deliberadamente, ainda que uma vez, mas de modo grotesco, pode levar um tempo enorme para recuperar. Eu digo isso aos pais, porque tem muito pai fazendo calamidade todo dia na família, pensando que dá para chegar, levar a Disney e apagar a memória de todo mundo com uma festinha. É verdade. E não dá. Mas e aí? A psicóloga que ela estava, disse que ela estava com um problema de bulimia, que foi tratado. A bulimia é um dos aspectos disso aí. Sim. Um dos aspectos, como por exemplo a anorexia. Tem muito menina anoréxica que vive na anorexia uma psicologia absolutamente semelhante a essa da automutilação. Só que uma outra forma de automutilação. De modo que está tudo extremamente conectado. Essa tentativa de fazer diferenciações grotescas é tola. Porque tudo encontra seus pontos de convergência, de conectividade. A bulimia está se manifestando como um sintoma, a anorexia como um sintoma. Sim. Mas a causa é mais profunda. Essa causa que tem que ser achada e tratada. E aí?